Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de quarta-feira, 5 de junho de 2019, Dia Mundial do Meio Ambiente. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família 92,3 FM. Você sempre bem informado. Muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Pontualmente 7 horas da manhã, quem sabe faz a hora, com Marco Antônio Morrão aqui na Central Técnica, a produção do programa do Felipe Gotardo e Alex Nutt. Vamos juntos até as 8 da manhã. Jornalismo da Rádio da Família, jornalismo forte e com muita responsabilidade. Ao meio-dia tem Giro Rondon e o Giro Notícias. Agora 7 horas 1 minuto, 7 e 1, conferindo os destaques do dia. Seleção brasileira enfrenta o Catar em amistoso hoje em Brasília. Estados terão de cortar gastos e aumentar receitas para receber ajuda do governo federal. Prefeitura de Campo Grande abre processo seletivo com 95 vagas de trabalho. 13ª edição do Arraial Especial da Game acontece na sexta-feira na Praça do Rádio Clube. E pela Copa do Brasil, ontem Flamengo derrotando o Corinthians na segunda partida, classificado para a próxima fase, 1-0. Flamengo, hoje teremos, ainda pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Fluminense e Atlético Paranaense versus o Fortaleza. Agora 7 horas 2 minutos, 7 e 2. Começando o nosso Jornal da Hora. Estamos acompanhando desde o ano passado, né? Desde o processo eleitoral no ano de 2018, uma série de debates e muitas mudanças, né? Muitos debates em torno de questões comportamentais. No programa de hoje nós vamos entrevistar o vereador, o Papi. O Papi é da bancada evangélica aí na Câmara Municipal de Campo Grande. Retornou de Brasília e o jornalismo da Rádio Hora coloca em pauta no dia de hoje a questão da votação pela Câmara dos Deputados, a PL que trata aí, o projeto de lei que trata os crimes de homofobia. O vereador acompanhou em Brasília, chega hoje aqui no nosso programa daqui a pouquinho para conversarmos sobre o assunto. A matéria deve entrar em votação no dia de hoje na Câmara dos Deputados. E no programa Giro Notícias, hoje com Gino Rondão, nós vamos entrevistar o deputado federal Silas Câmara. Ele é integrante da Frente Parlamentar Evangélica. Também sobre esse tema aí do crime, esse projeto de lei aí sobre os crimes de homofobia. 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Eu quero tratar hoje no programa com um grande formador de opinião, o nosso amigo Gil, taxista ali do ponto de táxi ali do Mercadão Municipal. Gil, pode ligar, hein? Eu quero pautar com um profissional do volante esse projeto do presidente Bolsonaro, falando de mudança comportamental, projeto que ele entregou ontem, né, na Câmara dos Deputados, na questão da mudança da pontuação aí, os pontos na carteira de motorista para os aqueles infratores no trânsito brasileiro. Representações dos motoristas durante a campanha eleitoral do ano passado pediam ao presidente da República, solicitavam, portanto, mudanças nesse sentido.
E um presidente que também pretende mudar o prazo, né? A validade, portanto, né, da carteira de motorista, de 5 anos para 10 anos. De 5 para 10 anos. E, claro, que muitos interesses serão contrariados também com este projeto. Afinal de contas, a nossa preocupação com as decisões que sejam tomadas, e aí a decisão serão dos representantes dos brasileiros na Câmara dos Deputados com relação a essa matéria, né? O nosso grande Gil, taxista, vamos ver se ele já está disponível para a gente bater um papo ao vivo aqui no Jornal da Hora. Profissional do volante, né? Conhece bem as estradas brasileiras, conhece bem o trânsito não só de Campo Grande, mas de muitas cidades. Bom dia, Gil. Bom dia, Arthur. Tudo bem, amigo? Prazer falar com você nessa manhã. Então, vamos direto ao assunto. Na minha opinião, não é formada. Ela pode até ser lapidada. Correto. Mas eu acredito que também esse decreto do presidente Bolsonaro também tem que ser um pouco lapidado. A Câmara vai ter tempo para debater, né? Porque eu vejo que eu vou falar como a minha experiências que eu tenho no trânsito, entendeu? Nós não estamos preparados, cara, para essa abertura tão grande. Nós víamos fechado, eu creio que 20 pontos era muito apertado para nós, principalmente para os profissionais de trânsito, para quem vive do trânsito, entendeu? Amigos carreteiros aí e tudo mais. Mas nós sabemos que a imprudência ela é grande, e muito mais com os tipos não profissionais do trânsito, entendeu? Os amadores, entendeu? Pessoas que pegam carteira aí 1 ano, 2 anos, entendeu? E não tem maturidade no trânsito. Então o pedido é isso aí, entendeu? Eu acho que deveria ser gradativo, entendeu? Um relaxamento, uma extensão desses pontos aí, mas gradativo durante o longo do tempo. E outra situação também, mediante essa liberação da cadeirinha, da não cadeirinha, entendeu? A obrigatoriedade da não cadeirinha para os carros. Então vão ser advertidos. Nós estamos retrocedendo, cara. Confesso aqui você, eu sou eleitor desse cara, mas em alguns pontos eu tô me arrependendo, porque tá estranho, entendeu? Acho que ele quer fazer um grande farol para alguns eleitores dele e tá se perdendo ao longo do tempo. Entendeu? Eu não votei nele, eu votei em algumas ideias dele, entendeu? Mas já sabendo que ele poderia colocar os pés pelas mãos, ele vem colocando, hein? Então, quanto à pontuação, eu vejo que é uma coisa que ele está pecando e vai pecar mais ainda com alguns acidentes que possam vir e com certeza vai vir a acontecer, entendeu? Isso não é prognóstico não, isso aí é certeza absoluta, entendeu? Que vai acontecer e ele vai ter que pôr a mão na cabeça e falar o que eu fiz. 7h08, 7h08, ouvindo o Gil, grande taxista ali do Mercadão Municipal, ouvinte, cadeira número 1 aqui do nosso Jornal da Hora, a opinião dele sobre o encaminhamento desse projeto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, à Câmara dos Deputados, a mudança da pontuação aí na questão dos motoristas infratores. Opinião do Gil, importante, profissional de volante. Há quantos anos já no volante, Gil? Eu tô aí há quase 40 anos já, né? Tem muita experiência, né? 35 anos aí, entendeu? Viajando, entendeu? Trabalhei alguns tempos pela Petrobras, viajando para fora, entendeu? E depois na Telemes também, anteriormente, na Telemes, entendeu? Antiga Telemes, né? Então, é tempo. E por isso eu falo você que tem não uma vasta, mas uma grande experiência nessa área, e vejo que
e principalmente aqui nós, campo-grandenses, precisamos melhorar muito no trânsito, entendeu? Eu falo em particular, contribuo com o trânsito e algumas vezes venho pecando, entendeu? E por isso eu falo para você que nós não estamos preparados para essa abertura de 40 pontos no trânsito, entendeu? Posso estar dando um tiro no meu pé falando, alguns colegas meus de profissão vão estar falando, o que esse cara está falando, porra, né? Não, vamos colocar a mão na consciência, vamos ver realmente, entendeu? Eu não digo, eu volto aqui a falar, não pelo profissional do trânsito, para quem tira, entendeu, o seu sustento do trânsito, entendeu? Como nós motoristas de táxis, hoje eu motorista de táxis, caminhoneiros, motorista de ônibus, entendeu? Mas aí uma grande maturidade aí no trânsito hoje que pega uma carteira de uma habilitação, que eu acredito que seja pior do que um revólver na mão, entendeu? O trânsito mata muito, hein, no Brasil, hein? Mata muito mais, Arthur, entendeu? Você pode ver que se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, nós estaríamos muito mais preocupados com esses 40 pontos na habilitação do que a liberação do uso de arma, entendeu? Correto. Eu vejo um problema muito maior nisso aí, entendeu? Aí eu volto a dizer, colegas meus aí do trânsito vão falar, o que você tá falando, cara? Não é, cara. Se você parar pra pensar, a gente já veja cada imprudência aí, cara, aos finais de semana aí, de pessoas. Eu acho que ainda ele poderia até fazer melhor até. Pra tirar a habilitação, é 1 ano de curso, cara. Tem que fazer 1 ano de curso. Quer tirar a habilitação? Eu vou te dar a habilitação. Tem até a gratuita. Entendeu? Como tem aí a bolsa, a habilitação gratuita aí para algum setor da sociedade. Mas é 1 ano, cara. Entendeu? Para o cara se conscientizar mesmo o que é o trânsito. O trânsito já virou barbárie. Muitíssimo importante. Grande Gil, nosso ouvinte diário aqui do jornalismo da Rádio Hora, quero te agradecer a tua participação, a tua opinião, baseada na sua vivência com o motorista campograndense, com motoristas brasileiros, enfim. A matéria agora é de responsabilidade dos deputados para que possam criticar, estabelecer emendas, mudanças ou não nesse projeto de lei encaminhado pelo presidente. Obrigado pela sua participação. Ótimo dia pro amigo. Bom dia. Valeu, Arthur. Obrigado. Agora 7h12, 7h12. Formando opinião sempre e ouvindo as pessoas abalizadas com experiência em cada setor da sociedade e assim o jornalismo da Rádio Hora. No Giro de Notícias com Giro Rondon, aqui no Jornal da Hora, sempre a opinião local nos assuntos regionais e também nos assuntos nacionais. O Gil, profissional de volante, taxista, ouvinte do nosso programa, estabelecendo, portanto, uma opinião sobre o projeto encaminhado pelo presidente à Câmara e aí a Câmara dos Deputados, né, no dia de ontem. E vamos aguardar aí mais um grande debate comportamental. Olha, eu concordo muito com o Gil na questão da preparação, a formação do motorista, não é mesmo? Em outras entrevistas e conversando sempre sobre esse aspecto, né, é um assunto que envolve, por exemplo, as autoescolas, né, os centros automotivos que preparam o motorista. A questão também dos Detrans aí pelo país afora, na questão da avaliação e da preparação do motorista, né? Ou seja, o Gil, ele sugere, olha, que seja 1 ano de preparação para que o motorista tenha a sua carteira, né? Então, muito rigor na opinião dele, que essa análise, esse estudo a gente já desenvolveu com algumas pessoas, alguns profissionais, até por aquilo que a gente vê no trânsito de Campo Grande, não é isso? Muita gente, em poucos meses, tira a carteira e realmente, quando vai, né, para uma estrada, quando vai para uma avenida, uma rua, a gente percebe cada barbeirada por aí que é um negócio sério, hein? Ó, Marrom, eu quero a sua opinião também, você que é um motociclista nota 1000, 40 anos andando de moto e nunca sofreu, nunca provocou um acidente. Bom dia, Marrom. Bom dia, Arthur. A minha esposa contabilizou, falou 20 anos. 20, eu errei na conta. 20 anos de moto. Sem acidente. Sem acidente. Andando 60 por hora e sempre respeitando muito o trânsito. E agora como motorista? Também, eu achei muito mais tranquilo ser motorista agora e também respeitando bastante. Mas vejo muito carro batido atrás, rapaz. Eu vejo muito carro que leva batido atrás. Interessante. Muito obrigado, Marrom. Valeu, agora é 7h14. Jornal da Hora. Com Arthur Mário.
Agora, 7h17, 7h17, manhã desta quarta-feira, 5 de junho de 2019, no Dia do Meio Ambiente. Hoje, no Giro Notícias, em destaque, essa pauta muito forte com o Giro Rondon e seus convidados, do meio-dia a 1h, né? Vários convidados aí discutindo a questão da preservação da natureza, as questões ambientais muito fortes. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro liberando recursos para a recuperação do rio Araguaia, né, no centro-oeste brasileiro. O ministro do Meio Ambiente sobrevoou o Pantanal Sul Mato Grossense no final de semana e está anunciando a liberação aí, no dia de hoje, vai acontecer a liberação aí de recursos em torno de 100 milhões de reais para o governo trabalhar a recuperação do rio Taquari, região norte do nosso estado. Danos causados aí há aproximadamente 4 décadas pelo desenvolvimento da região, questão da agricultura, São Gabriel, Coxim, Rio Verde e o Taquari viveu um processo de assoreamento incrível, muita areia, muitas fazendas se tornarem improdutivas pelo alagamento, né? Mais de 100 fazendas, dizia aqui o Coronel Anjo Rabelo, ele que é o presidente do Instituto Homem Pantaneiro lá na cidade de Corumbá. E daqui a pouco vamos entrevistar o vereador Pape, ele é do Solidariedade, o Epaminondas Vicente Silva Neto, carinhosamente conhecido como Pape, jovem vereador campograndense, 29 anos de idade. Ele chega de Brasília e vamos conversar sobre essa PL, esse projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados aí da questão dos crimes de homofobia, esclarecer bem para os nossos ouvintes essa polêmica que a Câmara está tratando. E hoje, ao meio-dia também, no programa do Giro Rondon, nós vamos entrevistar uma personalidade nacional aqui, nos microfones da Rádio da Família. O deputado Silas Câmara, da bancada do Amazonas, integrante da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho, 7h20. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Bom dia, Felipe Gotardo. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. A previsão para esta quarta-feira, Arthur, vai ser de temperaturas amenas, não muito quente e também não muito frio. A previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado a claro e baixa umidade relativa do ar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas podem variar de 9 graus a 32 graus aqui no estado, mas de modo geral continuam mais baixas em todo o estado e não há previsão de chuva em nenhuma região. Aqui para Campo Grande, hoje o dia será de céu parcialmente nublado, com umidade relativa do ar entre 35% e 75%, e a temperatura mínima será de 13 graus, com 22 graus de máxima. No centro-oeste do estado, a mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 29. A região centro-oeste do estado, nesta quarta-feira, fará um pouquinho mais de sol. O sol aparece entre nuvens, principalmente aí durante a tarde e no decorrer do dia. Na região sul do estado, os termômetros ficarão mais baixos. Dourados, Fátima do Sul e Ponta Porã terão mínima de 11 graus nesta quarta-feira. A máxima não deve ultrapassar 20 graus. E na região do Pantanal, como Aquidauana, Ladário, Corumbá e Miranda, os termômetros ficam entre 16 e 27 graus nesta quarta-feira. E agora em Campo Grande faz 15 graus. Agora 7h22, 7h22. Estados terão de cortar gastos e aumentar receitas para receber ajuda. Projeto de lei libera empréstimos a estados com baixa dívida. Portanto, as unidades federativas que aderirem ao plano de promoção do equilíbrio fiscal, pacote de ajuda da União, terão de cumprir pelo menos 3 de 8 medidas de ajuste definidas como pré-requisitos. Enviado ontem ao Congresso Nacional, o pacote tem o potencial de atender até 12 estados e o Distrito Federal, que recebem nota C na classificação das contas locais.
As iniciativas abrangem privatização de empresas locais, redução de incentivos fiscais, retirada de benefícios ao funcionalismo local não previstos para os servidores da União, teto local de gastos corrigido pela inflação ou pela receita corrente líquida, eliminação de vinculações nos orçamentos locais não previstas na Constituição Federal, centralização da gestão financeira no Poder Executivo local, abertura do mercado de gás canalizado e contratação de serviços de saneamento básico por meio de concessões. Dessas 8 ações, o governo local deverá escolher pelo menos 3. Essas unidades da federação, explicou o Tesouro Nacional, têm baixo endividamento, mas estão com as finanças comprometidas por causa de elevados gastos com o pessoal. Esses governos não conseguem se credenciar para pegar dinheiro emprestado em bancos públicos e privados com a garantia da União, prerrogativa dos estados com as notas A e B. As medidas de ajustes obrigam os governos locais a encontrar formas de elevar as receitas e reduzir os gastos para que possam aderir ao PEF, né? O Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. A questão de Mato Grosso do Sul, vamos trabalhar e levantar no dia de hoje como é que está, portanto, a classificação. Mato Grosso do Sul está com as notas A, nota B ou nota C. Além dos estados, o plano estará disponível para as prefeituras a partir de 2021, com duração de 4 anos para os prefeitos que iniciarem o mandato após as eleições municipais. Portanto, somente depois das eleições de 2020, as prefeituras terão a possibilidade, né? A partir do ano de 2021. É interessante o equilíbrio das contas, a responsabilidade, portanto, das câmaras de vereadores, dos prefeitos e também dos governadores aí na questão do equilíbrio fiscal. E tudo isso de acordo, sempre focando a lei de responsabilidade fiscal. Os estados terão que cortar gastos e aumentar receitas para receberem ajuda neste projeto que foi enviado ontem ao Congresso. E na agenda do presidente Bolsonaro, ele lança hoje o projeto de recuperação do Rio Araguaia. Lançamento marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui no estado, o governador Reinaldo Azambuja enviando um convite, portanto, hoje às 8h30 da manhã, no Imaçu, tem um evento alusivo, portanto, ao Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial hoje, onde no auditório do Imaçu, o governador conversará, portanto, com autoridades e com a imprensa das políticas, do que o governo tem de ações aí para a área do meio ambiente. 7h26, antes do intervalo comercial, as dicas de finanças pessoais com o nosso analista financeiro João Victor Faedo. Olá, ouvintes, tudo bem? Já ouviu esse provérbio? O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22:7. Isso nos fala de dívidas e temos uma grande lição aqui para aprender. Quando assumimos um compromisso com alguém, estamos ligados a essa pessoa. Antigamente, se a pessoa não pudesse pagar um compromisso assumido, ela se tornaria seu escravo. Hoje, os credores possuem muitos meios para cobrar uma dívida e a escravidão física não é mais praticada em nossa sociedade. No entanto, não quer dizer que o princípio não seja aplicado. Ao contrair uma dívida, nos tornamos sim escravos do nosso credor. Temos uma dívida emocional. Dívidas são como bolas de ferro presas aos nossos pés. Aparentemente, estamos livres, porém não conseguimos nos mover por grandes distâncias, ou seja, temos uma falsa liberdade. Por isso, pensar e repensar antes de emprestar dinheiro ou comprar algo a prazo deve ser uma prática que devemos adotar. Na dúvida, não compre. É melhor ficar sem um item de desejo que preso a uma dívida. Tenha um bom dia. Jornal da Hora, com Arthur Mário. Agora 7h30, 7h30 da manhã. Olha, sempre temos que registrar aqui os ouvintes que assistem o nosso programa no Facebook, hein, Marrom?
Nós temos um ouvinte no rádio, e o rádio agora é o rádio para ver e ouvir, né? Antes era só para ouvir, agora você vê, acompanha, nós estamos aqui numa central de jornalismo, com câmeras, enfim, muita gente também acompanhando o programa, bem à distância, não é mesmo? Nós temos o Wilton Acosta lá em Brasília. Bom dia, Wilton Acosta. Nós temos lá em Sergipe, na capital, Aracaju, Valdemir Ribeiro. Bom dia, Arthur Mário e toda a equipe, obrigado. O Fabiano Reis, liderança sindical aqui do Mato Grosso do Sul, está em Brasília, assistindo pelo Facebook o nosso programa. Marcar entrevista, hein, Fabiano? As lideranças aí dos servidores públicos, temos ouvido e acompanhado toda a movimentação aí, e marcar uma entrevista assim que retornar de Brasília. E o Irineu Ferreira, melhor jornal do Mato Grosso do Sul, Jornal da Hora. Obrigado pelo reconhecimento, Irineu Ferreira. E o amigo ouvinte pode interagir no WhatsApp, sempre mandando o teu áudio aí de no máximo 30 segundos, no 999 11 9689. Agora 7h32, 7h32. A Prefeitura de Campo Grande anuncia a oportunidade, abre um processo seletivo com 95 vagas. A Prefeitura abriu um novo processo seletivo simplificado para a contratação de 95 profissionais de nível médio para o cargo de assistente de tecnologia para atuar nas escolas da rede municipal de ensino. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município. As inscrições começam às 10 horas da manhã de hoje, encerrando às 4 da tarde de sexta-feira, dia 7 de junho, e devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da Prefeitura. Para se inscrever na seleção é necessário ter um ensino médio completo e disponibilidade para participar de encontros de formação continuada que serão oferecidos pela Divisão de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação. E o salário para o cargo é de R$ 1.500, com 40 horas aula, sendo os candidatos selecionados contratados pelo período de 1 ano. Portanto, uma oportunidade interessante aí para você que tem aptidão e conhecimento nessa área aí. Lembrando que a Prefeitura vai proporcionar o devido treinamento a aqueles que passarem no concurso. Bom dia, né? Já está chegando conosco aqui nos estúdios o nosso convidado da manhã de hoje, o vereador Pape, jovem vereador do Partido Solidariedade. Antes do bom dia, eu quero registrar também uma ação importante da Prefeitura, ação de inclusão social muitíssimo importante. Trata-se da 13ª edição do Arraial Especial da REME. Vai acontecer na sexta-feira na Praça do Rádio Clube, com mais de 20 barracas de comidas típicas e atrações culturais. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai realizar no dia 8, sexta-feira, a 13ª edição do Arraial Especial da REME. Vai acontecer na Praça do Rádio Clube a partir das 6 da tarde. A coordenação do evento é da Divisão de Educação Especial. O evento já é uma tradição na rede municipal de ensino desde o ano de 2007 e tem o objetivo de reunir instituições parceiras e especializadas no atendimento às pessoas com deficiência ou altas habilidades, promovendo a interação entre a comunidade escolar, família dos alunos e a sociedade num evento cultural típico. A festa tem caráter beneficente, já que toda a renda é destinada às instituições participantes do evento, como o Cotolengo, o Lar Nossa Senhora, Escola Santa Terezinha, o Colibri, Pestalozzi, Associação Horizonte e Associação de Pais e Amigos do Autista. É o papai Derlis, né? Papai Derlis, mamãe, tantos e tantos amigos ouvintes da Rádio Hora, pais, avós de crianças, de jovens especiais, terão essa oportunidade, portanto, na sexta-feira, de viver uma noite interessante para os especiais de Campo Grande. Um evento de uma grandeza extraordinária, portanto, realizado aí pela Secretaria de Educação do município e merece, portanto, o apoio de toda a sociedade. 7h35, bom dia, vereador Pape.
Bom dia, Arthur Mário. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. É um prazer estar aqui com você e aproveito essa oportunidade, Arthur, para te parabenizar. O programa está muito bom. Rádio como um todo aí, né? A rádio como um todo. É um sucesso. Um abraço ao amigo Luciano Medeiros aí, que faz um super trabalho. Mas parabenizar você especificamente, que o jornal está muito bom pela manhã e é uma opção ao cristão aí, durante o trajeto para levar o filho na escola, no trabalho, estar te ouvindo aí, recebendo a melhor notícia. A gente procurando colocar o empenho e muita responsabilidade, afinal de contas, tem aquele ouvinte que tem opinião formada, tem aquele ouvinte que se orienta pelo programa do rádio, né? O posicionamento do jornalista, do radialista, para que ele possa formar a sua opinião. Mas o mais importante é a gente trazer todo tipo de informação e fazendo com que a notícia boa, ela possa, como essa agora, né, da Secretaria Municipal de Educação, um evento super especial, e, enfim, a notícia hoje, a informação também é uma preciosidade, porque ela não pode ser manipulada, né, vereador? Com certeza, com certeza. O conhecimento da verdade liberta, não é verdade? Então, com certeza. Vereador, esteve em Brasília? Sim, senhor. Estive semana passada em Brasília, porque a votação que vai ser amanhã, que vai ser hoje, seria quarta passada, né? Mas ela foi tirada de pauta na CCJ, e aí foi uma vitória prévia lá, no dia que eu estava em Brasília, acompanhando os nossos líderes lá, mas ficou para essa quarta e infelizmente não pude estar hoje lá. Gostaria de estar, mas hoje estou aqui fazendo a militância em Campo Grande. Então, vereador Papi, o comprometimento da Rádio da Família com o resgate e a preservação dos valores das grandes virtudes humanas fez com que no dia de hoje, além das questões ambientais que a gente está debatendo durante toda a semana, no Giro Notícia ao meio-dia aqui no Jornal da Hora também, nós vamos ter uma entrevista às 9 horas da manhã com a apresentadora Vivian Krajewski durante o programa dela, e depois vamos reprisar e trabalhar nacionalmente uma entrevista com uma personalidade nacional no dia de hoje, o deputado federal Silas Câmara, da bancada do Amazonas, e integrante da bancada da Frente Parlamentar. Ele é o presidente evangélica. Ele é o presidente, então, da Frente, né? Ele é o presidente da Frente. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Deputado Silas Câmara. E essa Frente Parlamentar Evangélica, ela é ampliada, porque também houve uma preocupação, já de 2 ou 3 anos, de ampliar não só com os evangélicos, mas com os cristãos que ocupam cadeiras no Congresso, uma frente parlamentar muito forte no sentido do resgate e da preservação dos valores, principalmente os valores da família. E essa PL 672, que vai discutir a questão do crime, né, os crimes na área da homofobia, como que surgiu essa PL e pode haver alguma distorção? Esse projeto ele não é só a questão da homofobia, ele pode ser pior ou idêntico aos crimes de racismo. Como é que está essa questão? Olha, é uma luta antiga, né, Arthur Mário? Existe uma agenda muito ativa em relação à militância LGBT no Brasil e que propõe diversas vezes, insistentemente, projetos de leis que visam diminuir a liberdade, cercear a liberdade de cristãos no Brasil como um todo. Primeira coisa que nós temos que dizer, Arthur, é do ativismo do judiciário. E essa tem que ser uma crítica não só de nós cristãos, porque agora estamos vivendo isso, mas de todo brasileiro. Nós temos que estar atentos, porque lá no passado Montesquieu criou a divisão dos poderes. Então você tem um objetivo e uma ação específica para cada poder. Poder legislativo uma coisa, poder judiciário outra coisa e o poder executivo outra coisa. Quando você tem o judiciário legislando no lugar do Congresso Nacional, nós temos um processo antidemocrático no Brasil. E Montesquieu criou a separação dos poderes para você não criar direito absoluto, para você não acumular poder e ficar muito grande, tendo várias responsabilidades e ter o abuso do poder. Quando você cria um projeto como esse, como o STF estava querendo criminalizar a homofobia, equiparando ao crime de racismo, que é a mesma coisa que está tramitando no Senado hoje. Nossa primeira crítica está aí. O legislativo é competente para tratar todas essas matérias e criar as leis. O judiciário não pode intervir nisso.
Então, numa suposta omissão do Congresso, o STF vem e interfere dessa forma. Agora, convenhamos, todos nós que estamos aqui, quem está me ouvindo aí na cidade toda, o Judiciário mal dá conta com ele mesmo, vai pegar as atribuições do Legislativo agora, o STF fazendo o brasileiro passar vergonha em diversas ações e agora vai pegar uma matéria para legislar em relação a isso. Esse é um ponto. Essa mesma matéria que criminaliza a homofobia e equipara ela ao crime de racismo está tramitando no Senado. Está na CCJ. Né? Então ela está sendo preparada para ir a plenário. E aí está tramitando lá, se ela for aprovada, do jeito que o texto está. Então existe uma mobilização de cristãos católicos, espíritas, evangélicos, deputados e senadores para trabalhar uma modificação nessa lei. Onde que está o problema? A lei já existe, é uma modificação nela. Eles estão trabalhando uma emenda, porque talvez não tenham voto suficiente na CCJ para derrubar na CCJ. Estão buscando uma emenda. Mas aonde que está o problema, Arthur? Veja bem, a gente sabe que no Brasil existe violência contra homossexuais e LGBTs, no mundo inteiro. Esse não é o problema e nem é o ponto da discussão. O Estado precisa criar políticas públicas para defender as populações minoritárias. E o segmento cristão tem isso como premissa também. Nós somos uma parte do Estado que estamos ali atendendo as pessoas, nas igrejas, nos cultos, em todas as partes. Pois bem, mas se existe uma violência contra a população LGBT, você deveria caracterizar e fazer a política pública no campo da violência. Veja que eles criminalizam uma violência contra LGBT cerceando o pensamento. Porque quando você compara ao racismo, você está comparando a um impedimento de pensamento, de discurso, um pensamento de opinião. Quando o Estado quis criminalizar o crime contra as mulheres, ele foi e equiparou ao homicídio. Ele colocou dentro do campo da violência. Ele caracterizou um crime de violência. Aqui você quer diminuir um crime de violência, mas você está usando lá no campo para cercear o pensamento. Aonde que está o problema? Ele diz que existe homofobia e que você não pode usar discursos ou discriminatórios ou com preconceito, e foi falando a lei vários pontos como esse, e disse que quem descumprir essa lei vai estar enquadrado no crime de racismo, que é hediondo, imprescritível e inafiançável. Correto? Lá no final da lei diz assim, porém, os lugares de culto têm a permissão. Então quer dizer que o cristão é quem comete homofobia, e se existe um crime de homofobia, você não pode cometer em lugar nenhum, mas dentro dos templos sim. É o que está na lei. De onde surge esse ponto da maldade aí nessa emenda aí? Essa é a lei original. Essa é o que está prescrito na lei, entendeu? Por exemplo, lá no culto, dentro do templo, o pastor, ou o padre, ou o líder religioso, ele pode impedir que um casal homoafetivo se beije, por exemplo. O que em outros lugares se caracterizava homofobia. Mas dentro do culto é preservado a liberdade para você cometer o crime de homofobia. Então essa lei ela é inconstitucional, porque a liberdade de culto e do pensamento religioso, Arthur, é uma premissa constitucional, é uma garantia constitucional. Então quando o STF criou está legislando sobre isso, e agora o Senado, é uma lei completamente inconstitucional, porque o direito do pensamento do brasileiro e de professar a sua fé é garantido na Constituição. Você entende? Nós precisamos combater, sim, todo tipo de violência, discriminação, seja ela em qual campo for. E mais uma vez, eu sou crente desde criança, Arthur. Com 7 dias de nascido, meus pais me levaram na igreja. Na igreja, você tem uma equiparação das pessoas de forma linear. Você vai ver na igreja diversas vezes o doutor sentado e o leigo pregando. Diversas vezes você vai ter uma empresária, uma mulher de destaque sentada, sendo liderada por uma mulher comum. Porque dentro da igreja as questões ficam equiparadas, as pessoas são aceitas na igreja. E a gente não tem esse tipo de problema. Mas essa lei está dizendo que quem comete homofobia é o pensamento religioso.
Então, imagina os cursos de teologia não vai poder mais pregar a Bíblia. Os cultos dominicais não vão poder mais pregar a Bíblia. As escolas de líderes não vão poder mais pregar as Bíblias. Os cultos de praça, as marchas para Jesus, os cultos na TV, os grandes pregadores do YouTube, ninguém mais vai poder falar nada a respeito de homossexualidade, porque pode se caracterizar um discurso de ódio e ser considerado um crime de racismo hediondo, inafiançável e imprescritível. Então, a partir da lei, você vai falar alguma coisa aqui no rádio, isso vai passar 10 anos, alguém pode dizer, olha, vamos pegar um vídeo lá atrás do Arthur Mário e vai dizer, ó, ele é homofóbico, é imprescritível, como é que você vai fazer? A Frente Parlamentar Evangélica está conquistando apoio para encontrar um equilíbrio aí em outras bancadas, em outras frentes parlamentares, enfim. E nesse ponto, Arthur, eu quero destacar aqui o papel, eu vi que você leu o nome dele aí, do pastor Hilton Acosta, que é o presidente do FENASP. Está acompanhando. Ele está acompanhando a gente aí. Mandou um dia. Ele mandou um bom dia, é verdade. O Márcio Patrocínio lá também. do Shaddai. Aí o Tomelo Solim. Sim. A Ligiane Freitas. Sim, o pessoal conhece todo aí. E destacar que o trabalho do pastor Wilton lá, junto com o bispo Rodovalho, ontem eu vi que estava o ex-senador Magno Malta também lá. Existe uma grande militância, tá? O segmento cristão também é articulado. Mas o segmento LGBT também é muito articulado, financeiramente muito forte, e eles usam de todas as manobras dentro do Senado. Fazer um ponto aqui também, que a presidente do Senado é Simone Tebet, a nossa senadora aqui por Mato Grosso do Sul. Presidente da comissão onde o projeto passa, né? Sim, CCJ. A CCJ. Ela que está liderando essa sessão hoje. E a senadora Simone foi eleita maciçamente com o voto evangélico. Eu trabalhei por Simone, nós votamos nela. Ela não sabe nem quem eu sou, mas estivemos lá quarta-feira passada, não nos recebeu, não recebeu a frente e não quis o diálogo. Foi intransigente, pôs para votar. E a primeira votação perdemos 18-1, porque agora já é em segunda votação na CCJ. A primeira perdemos de 18-1 de uma manobra que eles fizeram dentro da CCJ. Não pudemos entrar dentro da sessão, porque mandou fechar as portas, só entrou assessor e parlamentares. De uma forma que na minha avaliação foi ruim da parte da senadora, porque nós ajudamos ela a ser senadora de forma maciça, tá, Arthur? Muitos cristãos votaram nela. E pela segunda vez, no ano passado, ela votou favorável ao casamento homoafetivo, da lei da Marta Suplicy, e hoje agora, de uma forma até intransigente, não quis o diálogo, e o relator dessa matéria, que é o senador Alessandro, também não quis o diálogo. E tem uma emenda só que talvez seja acatada, que vai distanciar um pouquinho essa aberração da lei. Se quiser, depois eu leio a emenda para você. Olha, a sexóloga Marta Suplicy, nesse campo aí, antes mesmo de ser política, enfim, foi senadora, deputada, prefeita de São Paulo, enfim, ela é polêmica nessa questão aí, né? Olha, eu conversando contigo, vereador Papi, claro que a comparação com pontos distantes do Brasil, talvez não acrescente muito, mas comparação, eu aprendi com um grande mestre saudoso, jornalista, José Teodoro, que a comparação é a forma do ser humano escolher ou diferenciar o pior do melhor, né? E aí, nessa nossa conversa, compartilhar aqui o conhecimento do jornalista Paulo Nonato de Souza, nosso colega em Campo Grande, lá do Campo Grande News. Ele cobriu a Copa da Rússia do ano passado. E antes da Copa e após Copa, claro, acompanhei as matérias dele no Campo Grande News e foi correspondente também da CBN e do jornal El País, para o El País na Espanha. Ele fala fluentemente o espanhol e fazia as matérias com jogadores da seleção brasileira que jogam nos times da Espanha e fez várias matérias de comportamento. E nesse campo LGBT, interessante que ele fez matérias e depois conversava conosco, em resumo, assim... A Rússia proíbe, né, as leis no país da Copa do ano passado, na Rússia, proíbe as pessoas LGBT em público de terem gestos, enfim, né, manifestações. É proibido, entendeu? Se for encontrado na praça, vai para a delegacia, né? Em público, eles não têm que se manifestar. Mas qualquer cidadão também, em rede social ou... como alguns fazem aqui no Brasil. Ele até escrevia a um colega jornalista que debochava, né, no Facebook,
e colocava uma foto de duas pessoas da comunidade LGBT, e ele chamou a atenção, se fosse na Rússia você estava preso, você já teria sido convidado a comparecer à delegacia, abriria um inquérito, é crime. Então, achei muito interessante os gestos homofóbicos da sociedade em relação aos LGBTs na Rússia é rigorosa, a lei é rigorosa, inclusive em redes sociais, manifestações, enfim, mas também aos integrantes da comunidade LGBT também é proibida as suas manifestações. É um pouco daquilo, num período que nós tínhamos aqui no Jornal Matutino, aqui na Rádio Cultura, a antiga Cultura M, o jornalista e colunista social Santa Rosa, ele batia muito firme nessa questão, né? Por que uma minoria, ou qualquer setor, né? Qualquer minoria quer fazer um confronto, um enfrentamento à maioria, né? Que as minorias, né, nas suas opções, toquem a vida, naturalmente, como sempre foi no Brasil. Essa questão surge aí, agora, as 2 últimas décadas, né? Copiando o modelo europeu, enfim, de tantas manifestações, onde as minorias, de certa forma, têm um comportamento de afronta à maioria, né? Olha, Arthur, eu sou pró-respeito. Nós precisamos respeitar todas as pessoas por serem pessoas. Nos ensinos de Jesus, ele diz para a gente amar todos. Não existe distinção e nem acepção de pessoas. Agora, quando você... É a própria Constituição, né? Brasileira. Constituição, e você já tem uma lei suprema em relação a isso. O que nós não podemos admitir é o cerceamento do pensamento religioso. É você afrontar o direito de culto e de fé dos brasileiros. Porque isso não atinge só os líderes religiosos, Arthur, mas sim qualquer cristão que tenha uma opinião. Você imagina que o pai que discorde do filho ter uma opção sexual de homossexualidade. É um crime. Porque a discordância, eles colocam como discurso de ódio, que está no campo de uma subjetividade enorme. E que você não sabe. Quando você fala de piada, de manifestação homofóbica na internet, eu concordo com você plenamente. Agora, você amparar e você comparar isso ao discurso religioso, a você falar do ensinamento bíblico, porque aonde essas pessoas querem chegar, aonde o movimento LGBT quer chegar, e todas as vezes que eles direcionam legislações no Congresso, lá em Brasília, sempre o alvo é a diminuição dos valores cristãos. Na verdade, a gente vive um movimento pós-moderno chamado de desconstrução, Arthur, que se refere a um seguinte fato. Tudo que está construído dentro do modelo judaico-cristão, que é contrário a essa agenda gaysista, é alvo de desconstrução deles. Então, por exemplo, quem disse que homem com homem não se pode casar? Quem disse que mulher com mulher não se pode casar? A igreja disse. Então a igreja é eleito como o alvo da desconstrução desse pensamento. E assim por diante, dentro dos valores que são criados, que foram milenarmente criados, os valores que a gente tem hoje no Brasil, que é a família brasileira, está em cima dessa base dos valores cristãos, judaicos cristãos, vem uma desconstrução desse pensamento, dizendo que isso é ofensivo, é preconceituoso e é discriminatório. O que é discriminação? É você ter 2 pessoas e você excluir uma por causa da opção sexual dela, ou da cor, ou da religião. Isso é discriminação. Vereador Papi, de certa forma, em estudos que realizamos, a gente percebe que no futuro da humanidade, ciência e religião estão convergindo. Ciência e religião, que foi problema em outros séculos, na Idade Média principalmente, ciência e religião estão convergindo. No futuro, e quanto mais a ciência avança, concorda com as Sagradas Escrituras, a ciência vai provando de forma muito mais profunda tudo que as Escrituras Sagradas estabeleceram aí. E, no entanto, nesse debate aqui, vamos falar do Brasil, né? Porque em outros países, outras culturas, esse assunto já é um assunto muito bem resolvido, seja do ponto de vista acadêmico, religioso ou científico. O senhor não acha que a ciência
As áreas da ciência no Brasil estão omissas nesse debate, inclusive em matérias do próprio Congresso. Porque, e falo isso por uma concepção, o jornalista, o comunicador, né? Um ser humano que nasce do sexo masculino, por exemplo, com um baixo teor de testosterona, essa pessoa, ela não tem culpa de vir ao mundo dessa forma. E vice-versa, uma criança do sexo feminino que vem com seus hormônios fora do normal, o que esse ser humano paga, o que ele sofre quando se transforma num ser adulto, e a ciência no Brasil fica silenciosa. E a ciência, nos países onde já houve um equilíbrio em relação a esse tema, a ciência se posicionou no Congresso Nacional dessas nações. A ciência não está omissa aqui no Brasil? Arthur, entendo o que você está dizendo. Quando você for analisar as pessoas em si, elas têm os seus direitos individuais garantidos. Todas as pessoas podem ter as opções que quiserem. Elas são livres no Brasil, inclusive dentro do pensamento religioso. O que nós estamos debatendo aqui é ideológico, Arthur. E é algo muito mais sério do que o brasileiro pensa. Porque existe uma militância preparada e ativa, ferozmente ativa, para ir acima de direitos fundamentais já garantidos na Constituição, como a liberdade do pensamento. Esse é o ponto. As garantias individuais de qualquer ser, de como ele se sente, de como ele quer viver a sua vida, ele é perfeitamente aceito, Arthur. E dentro das comunidades religiosas, mais ainda, porque a igreja está lá para receber a todos. Agora, essa matéria está tramitando no Congresso Nacional, não está falando em relação às pessoas, Arthur. Estamos falando a respeito de um movimento ideológico de desconstrução e que está afrontando um pensamento garantido constitucionalmente, que é a liberdade de culto, que é a liberdade de expressão do pensamento religioso. É a liberdade de crença, Arthur. E aí eu não posso dizer para você o que você pode crer e até onde você pode crer. Porque se eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o que está lá, e a Constituição me permite a crer o que está escrito ali. Se você acha ela ofensiva, arcaico, que ela está fora de moda, o problema é seu. Porque eu tenho uma garantia de que eu posso crer nessa Bíblia, tá certo? O que eu não posso fazer? Eu não posso discriminar as pessoas. E se você achar uma igreja no Brasil que tem uma catraca que proíba ou o negro, ou isso, ou aquilo, ou o homossexual de entrar... É que não existe, aí você pode nenhuma. me chamar lá e nós vamos dizer, isso não é uma igreja. Você entendeu? Agora, nós não cometemos a homofobia, mas essa lei, ela... Quer caracterizar ela qualquer manifestação. a igreja como homofóbica e disse assim, ó, lá no quadrado de vocês você pode cometer o crime, tá? Só lá dentro. Lá dentro você pode ser homofóbico à vontade. Aqui fora que eu vou te punir como racismo. É ilógico. E quando eu vi esse texto na lei, nós ficamos assim, estarrecidos, como alguém colocou. A homofobia caracterizada como crente, o que comete o crime, entendeu? Com a sua permissão aqui, vereador Pape do Solidariedade, uma breve interrupção. Vamos ao repórter Humberto Ferretti com as informações do agronegócio. O momento não é dos melhores para os produtores de cenoura de Minas Gerais. O tempo mais seco e fresco até faz bem para as plantações. O problema é que o aumento da oferta mexeu com o preço. Dados do CPEA apontam para queda de quase 5% na semana passada, para R$ 50,00 a caixa da cenoura suja. Vale lembrar que o fato de ser fim de mês também pressionou as cotações. A Conab começou uma nova etapa de fiscalização de armazéns de estoques públicos. A ação desta vez acontece em Minas Gerais, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Entre os itens analisados estão café, milho e até sacarias. Os fiscais levam em conta, além da estrutura do local, qualidade e quantidade de mercadoria. Se houver algum tipo de desvio, até a Polícia Federal pode ser acionada. E a carne de porco brasileira está valorizada lá fora. Números oficiais do governo apontam que o país exportou em maio 58 mil toneladas, a um preço médio de quase $2.300 cada uma.
O volume embarcado por dia cresceu 35% na comparação com o mesmo período de 2018. E o melhor, as cotações também subiram, o que fez o faturamento diário disparar 50% para 6 milhões de dólares. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Pontualmente, 8 da manhã. Vivian Krajewski já está chegando aqui no dial do seu rádio com o programa Bom Dia 92. Quero agradecer, vereador Pá, pela sua presença e trazendo esse tema tão importante. Vamos aguardar e esperar que a harmonia, que a serenidade entre no pensamento dos congressistas na votação aí dessa PL, hein? Muito obrigado pela presença aqui. Arthur, muito obrigado. Dizer que nós trabalhamos de forma amistosa, cordial lá em Brasília. Tentamos o acordo, a colocar as emendas, porque entendemos também que o movimento e as pessoas LGBT possuem os seus direitos e precisam ser respeitados. Estou ansioso para ouvir o grande deputado Silas Câmara, que é um exponencial, um referencial, um líder no Congresso Nacional, ao meio-dia, e já convido a todos que estão nos ouvindo hoje para ficarem ligados na Rádio Hora e ouvir. Mandar um abraço para o apóstolo Edilson, para a apóstola Luciene e todos os nossos queridos da Igreja Shaddai que estão te ouvindo bastante aí, Arthur, durante toda a sua programação e estão com a gente hoje aí acompanhando. Dizer que eu sou um respeitador dos direitos individuais, das garantias individuais. Mas acima disso eu sou um militante da defesa e da garantia da liberdade religiosa no Brasil e da crença e da fé dos brasileiros. Um bom dia, vereador. Obrigado a você pelo carinho do Rádio Ligado. O Jornal da Hora volta amanhã às 7 em ponto. Às 7 em ponto estará de volta e ao meio-dia de hoje, Gino Rondon com Giro Notícias. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce.